Bem-vindo você a mais um VPROcast. Hoje nós vamos falar aqui de funcionalismo público. Temos dois convidados, um funcionário público, Ricardo Rodrigues, e aqui ao meu lado o Cid Marques, que dá aula. E dá aula onde? Aqui nos estúdios da EDESP, que também é uma escola. Você pode olhar aí os cursos que a EDESP tem, pode procurar a EDESP aí pelo site que se apresenta, pelo telefone e se inteirar dos cursos e também do assunto de hoje, que é o funcionalismo público. Também queremos agradecer a Bia Azuli pelo empreendedorismo e nos apoiar. É a semijoia que combina com você e eu sempre falo e vou repetir. Homens, sigam o Bia Azuli, porque na hora de um presente feminino você não precisa perguntar qual é o manequim da sua parente ou amiga. E falando de VPRO, eu tenho uma novidade que eu vou falar rapidamente aqui com vocês, que é um pedido de ajuda, a gente tem que ser franco, né? A gente está no empreendedorismo, não estamos ainda com patrocinadores, então eu coloquei um Pix aí, ó, vpropodcast@outlook.com.br, para se vocês puderem nos ajudar. E eu, quando estou aí na situação de vocês, eu fico pensando, poxa, mas se eu colocar só 2 é pouco, se eu colocar 20 eu não tenho. Fica à vontade. Se você colocar 2, você já está pagando a água de alguém. Se botar 4, já está pagando o metrô de alguém, ajudando a gente a continuar nesse projeto. Porque, vejam, um dos nossos convidados veio do Guarujá, ó. Então, é uma pessoa que está acreditando no nosso projeto. Se você está se divertindo, acredite no nosso projeto também. Então, vamos entrar no assunto, conversando aqui primeiro com quem veio do Guarujá. Muito obrigado, Ricardo Rodrigues, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui participando, desse projeto e contribuir aqui para esclarecimentos aos seus espectadores aí. Você sabe que eu vou pegar no seu pé com perguntinha, né? Olha... O povo não pensa muito bem do funcionalismo, né? Vamos apertar o homem aqui. E o Cid Marques, que é aqui da EDESP, né? Professor, e ele prepara as pessoas para os concursos, né? Obrigado pela presença, Cid. Agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar com você aqui, com o nosso colega também, falando desse assunto que é extremamente importante. O país não funciona sem o funcionalismo público, né? Então, é importante falar sobre esse assunto e tirar algumas máscaras dele, né, colega? A gente sempre vê as pessoas falando mal, mas é um prazer estar aqui com você e vamos tentar agregar. Vocês sabem que apresentador não tem que falar bobagem, tem que vir preparado. Mas eu pensei em 2 coisas que eu sei para citar que o funcionalismo público é algo assim desde que a humanidade existe. Por exemplo, quando o Ciro ele conquistou Babilônia, os judeus eram lá cativos. E o Ciro fez um decreto para os judeus poderem partir para reconstruir, então, Jerusalém. Eu entendo que o Ciro, ele fez um ditado para alguém escrever o decreto. E na minha cabeça, quem escreveu já era um funcionário público do Ciro. Outro exemplo é do porquê de Jesus Cristo ter nascido lá em Belém.
Os pais deles não estavam morando lá, mas houve um decreto para que houvesse um censo. Hoje em dia, o censo vai na sua casa perguntar o número de habitantes e tal. Naquela época, José e Maria tiveram que viajar para eles irem frente a quem? Na minha cabeça, de um funcionário público explicar: minha família tem tantos membros. Queria saber de vocês se tem lógica esse meu raciocínio para provar que o funcionalismo público já existe há milhares de anos. Sem dúvida, se nós analisarmos, desde quando a humanidade tem governos, né, é necessário que haja toda uma estrutura em volta destes governos que possam cuidar, né, dos serviços fundamentais da população. Eu vejo que, com certeza, o raciocínio ele é correto, sim. Deve haver, né, como, por exemplo, a questão de um controle, né, como você disse, né, da população. Então, sem dúvida, historicamente pensando dessa forma mesmo. Então, a gente pode dizer que o funcionalismo faz parte da estrutura organizada da humanidade para intermediar o governo e o povo nos assuntos referentes a esses dois campos. Então, dito isso, né, que tem certa lógica, embora não fui fazer uma pesquisa de fato, Ricardo, como é que você se envolveu com o funcionalismo, entrou no funcionalismo, quando você teve a primeira ideia, como é que foi? Então, Veras, eu ainda quando menor de idade ainda, eu já pensava muito nesse projeto, né, de prestar um concurso público, eu já vislumbrava essa hipótese. Lógico, ainda bastante criança Precário. ainda, né, jovem, ali não tinha tanta profundidade do tema. Mas à medida em que, por exemplo, eu prestei o meu primeiro concurso público ali já, antes de completar os 18 anos, ainda para os Correios, e fui aprovado. O primeiro concurso já fui aprovado, né? Que bom. Trabalhei nos Correios por 2 anos, depois saí, prestei um outro concurso para uma prefeitura, trabalhei por mais 2 anos. Aí fui para a iniciativa privada. Trabalhei 1 ano na iniciativa privada, em um banco privado, né? Mas eu continuava prestando concursos públicos. E foi nessa que eu fui aprovado em diversos outros, mas foi aprovado sobretudo no que eu estou hoje, já há quase 23 anos. Né? Então eu sempre, a partir daí, quando eu ingressei hoje no órgão que eu estou hoje, né, é que eu pude ter realmente uma ideia mais profunda do que é ser um servidor público. Que basicamente, é servir a população. É servir. Então, essa é a principal função. E aí eu pude perceber os valores envolvidos, né? Os valores sociais disso. Isso certamente me deixou bastante animado em poder fazer sempre o meu melhor. Essa é a minha história aí relativa ao funcionalismo público. E qual é o departamento que você trabalha? Eu hoje sou servidor público federal, estou atuando no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que é a Justiça do Trabalho, né? Que muitos, inclusive, confundem com o Ministério do Trabalho, né? Eu sempre vejo as pessoas que não têm uma noção de como funciona, né? As pessoas imaginam, eu vou ao Ministério do Trabalho denunciar meu empregador, entrar com um processo contra o meu empregador no Ministério do Trabalho. Não, é na Justiça do Trabalho, é o Poder Judiciário, né? Então, hoje eu atuo no Poder Judiciário da União, no setor da Justiça do Trabalho, né? Num dos ramos do Poder Judiciário da União, especificamente no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que é o órgão que cuida da jurisdição trabalhista na Grande São Paulo e Baixada Santista. Certo, ok. E o CID? O CID já ajuda as pessoas a passar no concurso, né? Como é que você começou a ingressar nisso, se importar com isso? Antes de qualquer coisa, até em relação àquela sua primeira pergunta, só para contextualizar, por favor. Eu sou formado em economia, administração, e o início da história da economia é a formação de sociedade. Quando você tem a ideia de uma formação de sociedade, você precisa que alguém administre. E ninguém administra sozinho, você precisa dos seus colaboradores. E aí nasceu a ideia do funcionalismo, né? A cunhagem de moedas, a cobrança de impostos, as declarações que são levadas à sociedade na época dos feudos ainda, tal. Então, tudo isso aí é a ideia do funcionalismo. Então, é uma situação que encanta. Desde quando eu era mais novo ainda, eu já vislumbrava essa possibilidade, inclusive de ser funcionário público, buscando estabilidade,
salário garantido, coisas que muita gente busca hoje e às vezes acha que é só isso, né? Não pensa que não trabalha, né? Então, não é bem assim. E eu dou aula de administração, economia e tenho formação em informática também, TI, dou aula disso. E em 2014, um ex-funcionário meu ficou doente, ele trabalhava já em outro lugar e ele me convidou: Cid, você não quer me cobrir, cara? Eu não posso perder a oportunidade de continuar trabalhando e eu preciso que alguém me cubra, eu tenho que ser alguém de confiança, porque quando eu voltar, eu tenho que estar lá. E eu dei o meu primeiro passo, entrei numa sala de aula de formação de alunos para a Polícia Federal com 300 alunos. Então, assim, eu venho de uma infância muito tímida, né? Tímida, pessoa física Teve que se mesmo, sempre fui. expandir. Aí quando você entra assim num tablado com 300 pessoas te olhando e você fala assim, cara, se eu falar besteira, eu não consigo mudar a vida dessas pessoas. Então aí entra o fator que aí talvez você me conheça até um pouco já, né, sobre isso. Eu sou um cara muito, muito, muito dedicado quando eu me proponho a fazer alguma coisa. Então eu fui estudar muito, voltei a estudar tudo o que eu precisava e hoje o foco de ensinar as pessoas não é só ensinar uma matéria. Um exemplo prático disso é a informática, que é uma das matérias que eu dou. Muita gente me vê na sala de aula e fala: o professor vai me ensinar a criar uma planilha. Não, de jeito nenhum. Eu não entro numa sala de aula para ensinar o aluno a criar nada. Ele tem que ensinar, ele tem que aprender como que ele deve responder uma pergunta de prova para ser aprovado. E é um mundo completamente diferente. Então, qual é a função de um professor ou de uma pessoa que prepara o candidato a uma vaga? Chegar lá e falar: olha, você tem que esquecer a parte prática. Claro que algumas matérias têm que ser, né, direto, como direito, por exemplo, mas na minha matéria não adianta você saber o que é o negrito. Você tem que saber, por exemplo, como colocar o negrito numa palavra. Não adianta você só fazer, você tem que mostrar para a banca que você sabe fazer. Então, é um mundo completamente diferente, você tem que reestudar. E eu dou aula para muita gente que é formada na área e que não fazia ideia de que aquilo seria cobrado desse jeito. Então, é um trabalho bastante intenso. De profundidade. Profundidade, desde 2014 que eu trabalho com isso, já são 11 anos aí. E, graças a Deus, com mais de 5.000 pessoas empossadas. Poxa, parabéns. Só de alunos meus. Mais um motivo para vocês procurarem a EDESP. E de vez em quando vai aparecer aí novamente o endereço, né? O site. E realmente, ó, é sucesso, mais de 5.000 pessoas. Inclusive, desculpa Pode interromper, falar. o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região está aberto, o edital, né? E eu estou preparando meus aluninhos para isso, né? Os alunos estão trabalhando firme, duro, mudanças drásticas no edital. Quando a gente diz mudanças drásticas, acho que o colega vai poder completar melhor sobre isso. Algumas matérias, elas são super tradicionais na cobrança, né? E aí, quando você vai para a prática, aquilo não funciona. Como, por exemplo, os computadores do Tribunal Regional lá do Trabalho, eles têm sido mudados no sentido das aplicações a serem utilizadas pelo funcionário, né? E aí o que acontece? Não adianta nada você cobrar o Word, Excel, se lá o cara não vai trabalhar com isso. Então, a mudança do edital radical foi nesse sentido. Saiu todo um pacote de aplicações e entrou outro pacote. E as pessoas ficam sempre nessa pergunta: por quê? Por quê? Porque aí o colega pode explicar melhor sobre isso, né? É interessante que existe. Eu não acompanho exatamente a parte de informática, porque a minha formação, além de ser jurídica, os concursos para os quais eu me preparo sempre são voltados para a área jurídica. Mas é evidente que também cai a parte de informática. E o que nós vemos é que existe uma atualização constante, né? Nós que atuamos ali diretamente, né, no trabalho, né? Então nós vemos que os sistemas são atualizados constantemente, novas versões a cada momento, novos aplicativos, novas operações. Então eu imagino que isso deva ocorrer mesmo, né? Dessa desatualização, o edital talvez não esteja tão adequado às necessidades que se tem ali no dia a dia, né? Ou não estejam em sintonia, né? Pratica ali. Tudo está em frequente mudança, não sim. ia ser isso que ia ficar para trás, Só né? aproveitando, Veras, realmente, como o colega falou, encontram-se abertas as inscrições para o concurso Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, para os cargos de técnico e analista, né? Inclusive área de informática, né? Sim. Então, ele que é da área de informática, certamente os alunos vão se interessar bastante. Uma pergunta tanto para o Cid quanto para o Ricardo, quem quiser falar primeiro, ou os dois.
Qual o leque que o funcionalismo público abraça, a gama de tarefas? Eu sei que é muita coisa, mas dá uma pincelada para a gente aí. Então, se nós pensarmos em Brasil, nós vamos ter, você vai ter, basicamente, são 3 esferas de poderes, né? Vai ter poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. O poder legislativo é só lá em Brasília e nas Assembleias Legislativas de cada estado e Câmara de Vereadores de cada estado. Então, nós pensarmos no montante, é uma quantidade pequena até, né? Tanto de oportunidades como do contingente de servidores. Quando você parte para o judiciário, aí a coisa já aumenta, né? São diversos tribunais, né? Em cada estado você tem um tribunal de justiça, né? Que é gigantesco. Normalmente o de São Paulo é o maior do mundo, se não me engano, o maior tribunal Poxa. do mundo, Tribunal de Justiça. E aí você ainda tem os tribunais federais, né? Você tem tanto em âmbito estadual como âmbito federal. Então já aumenta bastante o contingente do poder judiciário. E aí quando você vai para o executivo, aí realmente é uma estrutura gigantesca, né? Porque você tem a União, os estados, os municípios, e evidentemente que você vai ter serviço público, esses servidores, nas mais diversas áreas, né? As fundamentais, que são saúde, educação, segurança, né? Essas são as principais, é o carro-chefe, né? E aí você vem a parte jurisdicional, né? Que é do judiciário, legislativa também, as funções importantes, e além de muitas outras, né? Eu acho que o colega foi cirúrgico. A gente, quando fala do funcionalismo, ele é muito amplo isso, muito, muito, muito. Só para a gente tentar dimensionar isso, são 5.400 e tralá de municípios, né? Você começa a imaginar, por exemplo, todos os municípios têm funcionalismo. Tem Então, ideia de quantos funcionários públicos tem no país? olha, Mas percentualmente, eu vi outro dia, não sei se esse número é real, mas se diz que em torno de mais de 20, 25% de tudo que tem de força de trabalho no país é vinculado ao funcionalismo. E isso é muito, né? Porque se você imaginar o tamanho dessa estrutura de arrecadação para sustentar esse funcionalismo, ainda sabendo que parte do funcionalismo foi terceirizado, né? Você tem a parte de algumas execuções, né? Principalmente em municípios, que eles não contratam mais, por exemplo, um coveiro, eles não contratam mais uma pessoa para varrer rua, eles contratam uma empresa, né? Através de uma licitação, para poder essa empresa prestar esse serviço para a prefeitura. Então, deixou de se ter um funcionário público para ter uma empresa prestando serviço. Isso abre o leque, por exemplo, numa escola pública, hoje você tem os professores que são funcionários públicos, mas boa parte, inclusive, dos professores já não são mais funcionários públicos, são contratados, né? Então, essa mudança é até natural para não sobrecarregar a estrutura governamental de todas as esferas, né? Exatamente. Como o colega falou, realmente tem razão. Hoje há uma terceirização de muitos serviços públicos, da limpeza, até na saúde, os municípios contratam hoje organizações que cuidam da estrutura de saúde hoje, pagam lá um valor, né? E eles contratam pessoas de forma privada, né? Então não é mais um concurso. Então você tem toda essa terceirização realmente dominando hoje. quando muda o governo, entram os comissionados, né, que os partidos levam. E eu já conheci comissionados que ficam rezando para continuar o mesmo governo para continuar lá. Para vocês que muda o governo e continua, né? Por exemplo, imaginariamente aqui, né? O cozinheiro do Palácio do Planalto, ele também vai na comitiva de avião para o mundo inteiro para fazer comida para o presidente, acredito eu, independente do presidente que seja, né? Então, olha eu dando mais uma vez palpite igual no começo do negócio do censo. Mas assim, para vocês, quando muda o partido, muda... Não estou falando medo de sair, mas muda o modo de trabalho? Não, fique à vontade. Então, é interessante, né? Porque você veja, a Constituição, né? Se nós pensarmos na Constituição da República hoje, né? Que é a lei maior do nosso país, né? Ela estabelece algumas regras quanto à contratação de servidores públicos, né? Então você tem apenas uma pequena parcela que são esses que você mencionou, que são os comissionados.
que são aquelas pessoas de confiança, eventualmente, sobretudo um governo, né, na parte mais do executivo, sobretudo, né, eles contratam essas pessoas e elas ficam sujeitas, porque essas pessoas podem ser dispensadas a qualquer momento, independente de qualquer motivação. No meu caso, não, eu sou concursado, tenho estabilidade, que é a maioria dos servidores públicos. Então, você perguntou se nós ficamos sujeitos a essas mudanças, né? Diretamente, não no sentido da insegurança quanto à manutenção ou não do cargo, isso é verdade. Nós temos estabilidade, eu não temo pela mudança de um governo que, não quero mais você aqui, estou dispensado. Então, é diferente. Agora, se pensarmos no contexto organizacional, na cultura, o que vai acontecer, isso sim afeta de um modo ou de outro, porque a determinado governo ou nova direção, evidentemente, ela vai querer estabelecer ali novas diretrizes, novos meios de trabalho, enfim. E isso muda mesmo, né? Independente até das mudanças governamentais, de direção, enfim, outras mais, as mudanças elas sempre existem. E normalmente, falando especificamente da minha área, né, Sim. tem mudado para melhor, inclusive, né? Que é para atender melhor a população, ao jurisdicionado, né, que é o nosso público. Cid? Eu parto do princípio, né, até usando a minha formação, que na economia a gente chama todos os consumidores de clientes, né? Esse é o tema principal, a gente tenta concentrar tudo dessa forma. E hoje a gente vê, por exemplo, que todas as políticas organizacionais de todos os governos, não importa qual é a direção do governo, direita, esquerda, centro, ele tem que pensar no cliente. Quem é o cliente? A população. Então, se você pegar, por exemplo, a população que busca a saúde, ela, independente de qual governo seja, a saúde tem que estar lá. O que vai diferenciar é a forma como a organização do governo, seja ele qual for, vai prestar o serviço a esse cliente, né? Inclusive, na administração, a gente fala muito sobre isso. Você não pode perder o seu cliente, porque se você perde o seu cliente, no caso do governo, é perda de confiança, perda de popularidade, perda de uma série de fatores do próprio governo, que depois vai influenciar lá na frente, futuramente em eleições, coisas do tipo. Mas no foco do cliente, ele tem que trabalhar para não perder. O que vai diferenciar, como o colega disse, é assim, alguns caminhos que você segue para chegar a um determinado resultado de acordo com o ideal ou a ideia, aquilo que acredita aquele governo. Um exemplo prático que a gente pode ter, quando você tem governos de direita, usando a minha matéria de concurso público, eles tratam toda a administração de tecnologia com base em softwares proprietários. O que são softwares proprietários? Aqueles que são comprados, que são pagos, que têm suporte, como, por exemplo, softwares de aplicações de escritório, né? Como cai toda hora em concurso. Quando você muda o governo, o que o governo tenta, pelo menos? Vamos mudar essa característica, vamos colocar software livre. O que é um software livre? Aquele que não precisa necessariamente ser pago, mas que ele vai dar um suporte a você para que você possa trabalhar isso. Nós temos um exemplo clássico disso, o Banco do Brasil, que teve concurso no ano passado, agora vai ter de novo. Ele colocou no edital a cobrança na parte de tecnologia da informação para um dos cargos, que era de atendente, e o candidato de nível médio tinha que saber programação. Por que ele tinha que saber programação? Porque o Banco do Brasil trabalha com software livre. E aí o que acontece? Pelo fato do governo ter colocado essa regra de trabalhar com software livre, o atendente tinha que saber se virar com o programa lá dentro. Se fosse um software proprietário, não, era só atendimento, ponto e acabou, entendeu? Já num outro concurso do Banco do Brasil, também para atendente, a cobrança foi um software que é livre, vamos colocar assim, só que ele vem de um outro país adaptado ao sistema bancário. E ele precisa ser pago para estar aberto à disposição do Banco do Brasil para ele personalizar. Ou seja, quando você vai no caixa eletrônico, tá lá, Banco do Brasil, tá tudo bonitinho. O cliente, a população, não percebe que é um software aberto porque ele foi adaptado por quem está lá dentro. Então, esse é o impacto do governo em si em relação àquilo que se propõe a fazer. Eu estou aqui reparando num detalhe da entrevista, porque eu me sinto povo na hora de fazer pergunta aqui, né? Eu estou chamando o professor Cid Marques de Cid, estou chamando o Ricardo Rodrigues de Ricardo naquela intimidade, e eles estão se chamando de colegas. Então, é interessante isso, porque eles têm um linguajar de um campo, né?
E eu acho. Coloquei só como uma consideração até bem humorada, né? Mas eu Sim. não vou conseguir toda hora falar assim de Marx e Não, Ricardo aqui o Rodrigues. papo é leve, até pra gente. E, Descontraído. e aproveitando que a gente tocou nessa parte descontraída, agora eu vou apertar o Ricardo ali. Ai, ai, ai. O povo acha que o funcionário público trabalha pouco, ganha bem, tem privilégios e o serviço amoroso. Olha quanta coisa. É um tema complexo, hein? Rapaz, é um tema complexo. Realmente. Uma coisa que me veio à tona aqui agora, uma coisa interessante. Eu que já tenho aí, eu estou hoje no tribunal, né? Há quase 23 anos, vou completar agora, no meio do ano, 23 anos. E então eu peguei aquela fase, eu imagino que possa se refletir no serviço público de modo geral, no funcionalismo de modo geral. Uhum. De uma época que as coisas ainda eram tomadas com um certo improviso. Ainda existia muita improvisação nos serviços públicos. Época do Porque, carimbo de madeira. sim, eu peguei exatamente essa época do carimbo. Eu bati muito carimbo, né? Então, eu posso ver que as mudanças dessas 2 décadas, elas foram realmente assim circunstanciais, realmente foram sólidas as mudanças, né? Hoje, no funcionalismo público de um modo geral, e isso está se espalhando, talvez nos grandes estados, maiores cidades, né? Os maiores órgãos, mas está se espalhando pelo Brasil todo. Que é o quê? A priorização de uma gestão de eficiência, com controle, planejamento completo, exatamente nos moldes da iniciativa privada. Isso está adentrando ao serviço público, especialmente no Poder Judiciário. Hoje a gente vê muito isso. Realmente, hoje nós temos metas que todos os anos são atualizadas, são exigidas, são cobradas. Sim. Então você já veja por aí como é que é lá no nosso setor, na nossa área. Nós temos cobranças constantes. E quando se fez o poupa-tempo também, o povo ficou. Hoje já tem quem acha que não poupa tanto tempo, mas foi Sim, elogiado. Foi um modelo, exatamente. Foi um primeiro modelo de gestão de eficiência, de resultados, realmente, né? Um planejamento bem interessante mesmo. Bem E complexo. da morosidade. Exato, então, aí chegando a essa questão. Então, nós vimos que até há um bom tempo atrás, isso era muito forte, era muito contundente, essa morosidade, e um modo geral nos serviços públicos. Mas eu, não querendo aqui puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas eu posso dizer que a Justiça do Trabalho, ela sempre foi conhecida, né? E acredito que boa parte das pessoas sabem disso, e deve ter sentido, porque já precisaram um dia da Justiça do Trabalho. Ela sempre foi conhecida como um órgão célere, uma justiça célere, se for comparado com os outros órgãos do Judiciário. E isso é até hoje, muito mais hoje ainda. Muito mais hoje ainda. Ela é conhecida exatamente por isso, né? Então, falando do meu lado, nós não temos maiores problemas. Eventualmente, um ponto ou outro, ali numa questão pontual, um lugar ou outro, mas de uma maneira geral, não. Nós somos muito sérios. Mas a morosidade, de fato, infelizmente é um problema que ainda existe no serviço público, em diversos setores, né? Mas nós vivemos uma melhora considerável atualmente. Mas o que tem que ser levado em conta é que, por mais que a gente imagine, mas tem muitos servidores públicos, infelizmente, ainda é um quantitativo, comparado até com outros países. Existem estudos nesse sentido, de que o quantitativo, o contingente de servidores públicos no Brasil, ele é inferior a muitos países. Baseado na população. Sim, baseado na população, na necessidade daquele serviço. Existem estudos nesse sentido, não houve a oportunidade de trazer assim mais detalhe, mas existem. E que demonstram que o Brasil é um dos que estão defasados nesse sentido, por mais que pareça que existam muitos funcionários públicos. Então, Por mais que o Cid Cid diz que 25% da mão de obra. eu não tenho certeza se chega a esse ponto, eu não pude levantar, mas Sim, tem um mas contingente razoável. Tem. Mas que infelizmente colocam o Brasil ainda numa situação defasada em relação aos Estados Unidos, por exemplo, que a gente pensa, né? Mas é uma situação bastante defasada. E a partir disso, você veja que nós temos um Estado, um país, em que as coisas são muito centralizadas no Estado ainda, né? E aí vai entrar na questão de governo, se é de direita, de esquerda, né? Cada um tem a sua ideologia que vai tentar implantar, mas a verdade é que ainda o Brasil ele é muito tudo centralizado, tudo no Estado ainda, né? Então, assistencial demais, tem muita coisa. Então, evidentemente que se reflete em serviços públicos. E acaba também trazendo alguma dificuldade em alguns determinados setores. Por exemplo, da Previdência, que hoje há uma deficiência grande. Mas a quantidade de servidores ela é insuficiente. Sempre que não vamos imaginar nesse sentido, recursos humanos, infelizmente, ainda é um ponto defasado, que colabora com a morosidade em alguns setores.
Cid, por favor. Acompanhando, né, eu vivi muito dentro de empresas gigantes, né, multinacionais, também sou empreendedor, tenho a minha própria, meu empreendimento, onde a gente precisa da justiça, a gente precisa da prefeitura, a gente precisa de uma série de órgãos públicos que forneçam serviço para a gente, então a gente acaba acompanhando esse tipo de trabalho. E uma coisa que acontece de fato dentro de qualquer tipo de serviço público, a mudança de estrutura tem que ser baseado num conceito de planejamento. Nós temos várias leis, lei de orçamento anual, lei de, sabe, aquele monte de lei que fala assim, ó, a gente precisa mudar, só que a gente só vai poder mudar daqui 4 anos. E existem coisas que há 20 anos atrás, 4 anos não fazia diferença nenhuma. Né? Você trocar um carimbo há 20 anos atrás não fazia diferença nenhuma. Hoje, você ter um computador, por exemplo, que atua lá na frente, né, atendendo a população, que daqui a um ano ele já está defasado, você acaba tendo situações que você não consegue fazer andar e às vezes dá a impressão de que o funcionalismo que está trabalhando com o freio de mão puxado, vamos colocar assim, e na verdade não é. Né? E você tem que ter essa atualização constante e você às vezes esbarra na lei, às vezes você esbarra na regra de atualização dos próprios tribunais ou do funcionalismo público. Mas a gente já vê, por exemplo, há alguns anos, os tribunais do Brasil inteiro, talvez você possa confirmar isso até porque trabalha lá, eles instituíram uma regra que todo tipo de processo tem que ser digitalizado, não é isso? Ou seja, o advogado, por exemplo, ele não pode chegar lá com uma pasta cheia de papel na mão e falar, tá aqui, ó, não funciona mais assim, né? Ele vai ter que fazer um processo digital, todo o processo de assinatura hoje é assinatura digital, com certificado digital, ou seja, isso já criou, já abriu a porteira, né, para que parasse aquele represamento de coisas nos tribunais, por exemplo, e acaba liberando. E só para finalizar isso, para você ter uma ideia, eu recebi um edital essa semana, se eu não estiver errado, é do Tribunal Regional Federal, não lembro qual região, e no edital está cobrando exclusivamente inteligência artificial. Porque a gente vê os tribunais de alto escalão, principalmente o Supremo, que ele trabalha hoje basicamente com isso. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando todas as leis, jogando dentro de um sistema de inteligência artificial, e quando um processo aparece, a própria inteligência artificial faz todas as conexões, todas as ligações e fala, olha, o caminho que deve ser seguido é esse daqui. Isso facilita muito. Não estou dizendo que a inteligência artificial vai substituir o funcionalismo de jeito nenhum, porque o ser humano, ele é, no meu modo de ver, insubstituível para esse tipo de coisa, porque a ação é feita pelo ser humano. A inteligência artificial, ela só mostra caminhos e nem sempre o caminho está correto, né? Porque ela trabalha com base em retroalimentação. Então, ela aprende com o que ela vê, e se ela aprendeu errado, ela vai manter errado por um bom tempo até que ela aprenda de novo. Mas isso vai facilitar, por exemplo, os terceirizados ou então os escreventes que ficavam o tempo todo comendo a Constituição para achar um caminho para aquilo, para aquele tipo de processo, aquele tipo de solicitação da população. Hoje não precisa mais. Hoje é um apertar de um botão, você consegue ter na tela de um computador o resultado do caminho que o juiz precisa para ele poder tomar uma decisão. Ou seja, o juiz não vai ser substituído em hipótese alguma. Mas boa parte do funcionalismo talvez vai entrar numa fase de transição agora, né, onde você precisa se atualizar para não ser substituído por tecnologia. Vocês fizeram, durante a fala, pensar numa pergunta que eu não coloquei aqui, mas você tocou na palavra. A Constituição, com tudo isso que muda, vocês acham que quanto tempo para ter que mudar ela? Não mudar a lei, atualizar para os dias atuais. Já pensaram nisso? Então, se você pensar na Constituição em si, não vejo necessidade de mudanças da Constituição em si, que é a nossa lei maior. Sim. Agora, legislações inferiores que cuidam sobretudo dessa parte digital, isso já tem acontecido. Tá. A todo momento, o marco, né, o marco da informática aí, né, que foi aprovado recentemente, e virão outras normas também nesse sentido. Né? Até porque, como o Cid falou, né, no judiciário mesmo, é exatamente isso. Hoje você tem a inteligência artificial ingressando hoje no judiciário, em todos os órgãos.
Mas especificamente no judiciário, a inteligência artificial ela atua exatamente na parte mais operacional, sobretudo operacional, eliminando tarefas que outrora eram dedicadas aos servidores ali. Então eles podem deixar de fazer muitas tarefas operacionais, que isso está evoluindo, né, como disse, está evoluindo e está possibilitando que os servidores possam se dedicar à tarefa fim, que é ajudar o juiz ali a impulsionar os processos. E o próprio juiz ao tomar decisões, né? Porque às vezes o juiz se depara com uma decisão ali bastante complexa, que ele tem que fazer uma pesquisa muito profunda. A inteligência artificial hoje, ela traz para ele tudo que já foi feito no Brasil todo com respeito àquele tema. Pensa no tempo que ele vai economizar. Sim. Ele vai copiar? Não, ele vai ter tudo ali. Filtrar, exatamente, tomar a decisão dele com muito mais rapidez e com mais argumentos, né? Com mais subsídios para o melhor atendimento à população. E essa questão da chamada jurisprudência, né, que sempre foi um tema assim triste no Brasil, né, porque um caso que aconteça, por exemplo, lá no Acre, ele deve, dependendo do tribunal, repercutir no Brasil inteiro, né, que é a tal da jurisprudência. E às vezes o juiz que está lá no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha, não tem acesso, não tinha acesso àquilo, então ele proferia lá uma sentença que depois ia ter o recorrer, ia correr atrás, ia buscar. Então, o que acontecia neste caso? Nós tínhamos um problema de justiça que ia e vinha, né? A tal da sanfona da justiça, né? Hoje isso evita porque a inteligência artificial ela mostra toda a jurisprudência do Brasil inteiro, ponto. Em relação à atualização da Constituição, eu não sei, posso estar falando a maior besteira do mundo, Sim. tá? Porque eu não sou da área jurídica. Mas se eu não estiver errado, a Constituição mais antiga que a gente pode ter uma certa referência é a americana. A Constituição americana é antiquíssima, não é isso? E ela tem o quê? Pouquíssimos pontos. Exato. E aí tudo que... porque tudo está abaixo. tudo que trabalha ali é sob esse chamado guarda-chuva da Carta Magna deles, né? Isso. Então, a Constituição do Brasil, a última que foi atualizada, eu particularmente acho que ela é muito bem estruturada, ela foi muito bem estudada na época, ela foi muito bem acompanhada por juristas sensacionais. Então, o que acontece? Ela está muito bem montada, ela tem que ser ajustada nessa parte de atualização tecnológica, quantitativo de população, distribuição, como foi feita a semana passada, por exemplo, de uma reconstrução da Assembleia, da Assembleia não, da Câmara dos Deputados, porque teve que aumentar a quantidade de deputados no Brasil, justamente porque o quantitativo populacional mudou radicalmente e isso não tem muito a ver com a Constituição. Ele tá abaixo desse guarda-chuva. Então, a Constituição em si ela não precisa ser mudada. O que tem que tomar cuidado, às vezes, é que a Justiça ela acaba acatando quem cria a regra, né? Porque a Justiça está lá não é para criar regra. Muita gente acha que é isso, né? E não é, né? Às vezes você pega um deputado só para entrar na lei do Marco Civil, que é a Lei 12.965 de 2014, e eu só sei isso porque eu dou aula disso, né? Porque eu não tenho nada a ver com isso. O que acontece? Ela supostamente foi criada dentro do Congresso, só que na prática não. Ela foi criada por técnicos de comunicação dentro do CGI, que é o Comitê Gestor de Internet do Brasil, que foi criado junto com o Marco Civil pelo governo federal à época, de 2014. E aí, quando vai para o Congresso, alguém tem que colocar o nome lá, falar, fui eu que fiz, né? Porque a lei tem que sair de lá de dentro. E na prática, ela tem que ser construída a partir de técnicos, por isso a importância do funcionalismo, né? Do técnico, o cara que realmente entende do assunto, para quando chegar lá no Congresso, eles desenharem aquela lei para ser aprovada num Congresso que é extremamente político. E aí depois cai na mão dos juristas para que eles possam executar. Entendi. Numa empresa, às vezes a pessoa entra para fazer carreira. No funcionalismo, eu sei que a pessoa pode prestar outros concursos, mas também aqui de fora você tem a ideia de como é algo sólido, parece que ninguém sai da vaga que já está. Então, como é que funciona isso para a carreira de um funcionário público? Eu diria, como na iniciativa privada, você tem muitas oportunidades de carreira no serviço público. Tem muitos cargos que você realmente vai e avança. E as oportunidades são imensas, são inúmeras. Agora,
A questão é a concorrência, né? Para você alcançar, seja para ingressar no serviço público ou seja para mudar de carreira. Então você tem hoje uma ampla concorrência, porque queira ou não, o serviço público ele te oferece algumas facilidades, algumas melhorias na qualidade de vida, né? Uma remuneração razoável, considerando-se a média do mercado, da iniciativa privada, né? Isso é um fato, né? A média salarial no serviço público ela é superior, né? Em todas as camadas que você for considerar, tanto as mais inferiores como as superiores. Agora, é evidente que as pessoas às vezes conseguem ingressar em determinada carreira, mas se sentem frustradas. Eu já conheci várias pessoas que ingressaram numa carreira da magistratura, mas passou, perfeito. Mas quando chegou lá, viu que não era aquilo que queria, que não tinha nada a ver, a pessoa simplesmente abandonou e foi para outra carreira, até no serviço público mesmo, se deu bem, ou foi para a iniciativa privada, enfim. Mas as oportunidades, elas existem no serviço público, diversas oportunidades, mas vai depender de um concurso público. E aí, realmente, a concorrência, ela é pesada, né? Ela é pesada. Existe anos de estudo hoje, né? Eu, por exemplo, agora, depois de 23 anos, estou retomando, né, os estudos para buscar uma outra carreira, mesmo dentro do judiciário, mas na busca de uma outra carreira, que vai me tomar ainda um bom tempo ainda de estudo, mas a gente já está ali, né? Já estamos na caminhada. Então é assim que funciona. Então você pode trocar de carreiras mesmo dentro do serviço público. Você está em uma, vai para outra, ou para quem está fora, quer entrar, mas todos vão ser submetidos à mesma concorrência, à mesma seleção, à mesma exigência. E aqui, Cid Marques, aparece funcionários públicos querendo prestar novos concursos. Sim, bastante. Até porque o concurso público ele é o mesmo, né? Algumas carreiras, elas permitem o ingresso quem é de fora. Posso pegar como exemplo um aluno da academia da Polícia Militar, por exemplo. Um jovem, ele pode entrar direto. E quem está dentro da polícia pode continuar fazendo concurso. Então, a concorrência ela é tanto interna quanto externa, né? Em alguns cargos existe essa possibilidade. Você pega um exemplo, dentro do Tribunal Regional do Trabalho ou Tribunal Federal, você tem os técnicos e você tem o analista. Uma questão salarial direta, né? Você tem um cargo que paga um de valor X e o outro que paga um valor 2x, por exemplo. Então, o cara que ele ingressou como técnico, ele vai querer continuar estudando para ser analista. E o analista é uma carreira aberta, que o cara pode vir de fora. Então, é uma concorrência tanto interna quanto externa. O cara que é analista atualmente, ele pode buscar um cargo superior ainda dentro ou do próprio tribunal ou fora do tribunal, porque ele pode buscar coisas maiores. Então, a concorrência ela existe o tempo todo. O que muitas vezes acontece, e às vezes a gente não percebe isso, e a gente só vai perceber quando está trabalhando aqui na sala de aula, não sei como que o colega vê isso, mas, por exemplo, eu dou aula para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para a Polícia Militar, que são carreiras da segurança pública, vamos colocar assim. Assim, existe um encantamento de uma parte da população de carregar uma arma, de ter um distintivo, de, sabe, ser lei, de impor a lei, de ser a imposição da regra. Isso acontece muito, né? Isso é inerente ao ser humano, né? Faz parte. O que acontece é que às vezes a pessoa acha que é só aquilo. Então a pessoa estuda, se mata, quando passa no concurso, aí, né, eu, por exemplo, no último concurso da Polícia Civil, eu como professor formador, eu fui fazer um discurso lá para os alunos aprovados, e eu falei para eles, olha, vocês têm que entender que esse é um ponto de mudança, não é um ponto final da sua passagem. Você tem que continuar estudando, buscando novas carreiras, buscando atualização, buscando isso, buscando aquilo, porque principalmente na área de tecnologia, que é a minha área, você tem que avançar o tempo todo. Inclusive, quando o governador do estado de São Paulo foi fazer o discurso dele, ele falou exatamente a mesma coisa, falou, quem entra tem que continuar estudando. Só que aí o que acontece? De quase 600 alunos empossados da Polícia Civil, que foram meus alunos aqui do estado de São Paulo no último concurso, pelo menos uns 10, 12 já abandonaram a carreira com menos de um ano. Poxa. Aí você fala, mas o cara lutou tanto para chegar até aqui, por quê? É aquela questão de alguns cargos dentro do serviço público exigem que você trabalhe por turnos, que é o caso da polícia.
Então, na polícia não tem de segunda a sexta das 8 às 5. Acabou isso. O cara tem que entender que ele vai trabalhar de madrugada, não tem mais Natal, não tem mais Páscoa, não tem mais férias, é trabalhar o tempo. Ele vai ter direito? Vai. Ele vai ter um cargo que vai satisfazer aquela necessidade inicial dele? Vai. Vai ter um bom salário? Vai. Mas ele vai ter que se dedicar, ele tem que entender que isso faz parte do processo. Eu posso estender isso no próprio Tribunal Regional Federal. O que acontece? Você tem situações onde o cara acha, eu vou chegar lá, sentar na minha mesa, atrás de um computador, não vou atender população, não quero nada. Aí o cara chega lá, ele tem que ficar atendendo juiz, ficar atendendo escrevente de outro tribunal, ficar atendendo população, advogado. O cara fala, não é para mim isso. Aí ele abandona. Não é como não acontece isso? É o famoso, a pessoa pensa no bônus e esquece do ônus. Não se preocupa, né? Acontece, por mais que não pareça, isso acontece bastante, viu? Eu fiz uma pergunta ali manhosa, vou fazer outra agora, né? Opa! Estamos aqui. E fale à vontade, né? A corrupção chega perto do funcionalismo? Olha, eu nos meus 23 anos, eu nunca tive assim nenhum evento que eu possa dizer que se aproximasse de algo. Não. Todas as partes pedem, né, eventualmente, pede para impulsionar um processo mais rápido. Aquele caso está parado e tudo. A gente fala, olha, existe sempre uma fila, né, por assim dizer, e a gente obedece a ordem cronológica dos trabalhos, né? É lógico que você vê, tem situações prioritárias ali no trabalho, um idoso, uma pessoa com uma doença grave, né? Evidentemente que essa é uma outra fila. Então, assim, no judiciário, eu posso dizer que, infelizmente, nós sabemos aí pela mídia, né, de alguns casos que envolveram aí coisas graves e ainda acontecem, né, pelo menos existem notícias sobre isso. Mas, assim, para o funcionalismo ali do judiciário, falando por mim, por aqueles que estão à minha volta, que eu acompanho, eu, particularmente, nunca presenciei nada nesse sentido. E minha parte também não. Agora, infelizmente, a gente sabe que talvez em outras esferas, em outros níveis, né, de funcionalismo, a gente toda hora vê alguma notícia. Não dá para negar que isso exista, de alguma forma ou outra. Né? Em qualquer lugar, né? Todo o valor que existe por trás de determinado serviço público, ele pode trazer ali, acompanhado de si, uma exigência, uma procura de algum privilégio, né? E, infelizmente, vai ter alguma oferta, alguma coisa para que se obtenha um determinado favor pessoal, né? Infelizmente. Tá bom, a gente está chegando no final, então eu tenho uma pergunta para cada um, a mesma pergunta para os dois responderem, né? Embora a gente já sabe um pouquinho da resposta, mas efetivamente, Ricardo, qual o seu papel de atuação? Efetivamente, hoje eu atuo, como eu disse, né, na Justiça do Trabalho, sou servidor aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Hoje eu sou assistente de juiz, né, um assessor do juiz que atua diretamente com ele, fazendo pesquisas de jurisprudência, ajudando ele a formar, a elaborar as decisões, né? Então, eu trabalho com o juiz, eu sei exatamente aquilo que ele pensa, ou como ele decide. Então, eu pesquiso, elaboro decisões, elaboro as minutas, né? E repasso para ele. Ele faz, evidentemente, uma conferência, faz um ajuste, corrige algumas coisas e prepara tudo para lançar a sua decisão. Então, basicamente, hoje o meu trabalho, ele é este, mas já tive trabalhos também com gestão de equipes, né? Atuando ali no impulsionamento dos processos, para que pudesse ser dada uma resposta mais rápida, operacionalmente falando, para a população, o jurisdicionado, né? Para a pessoa receber, por exemplo, os seus valores ali no processo, enfim, e também coordenando e na gestão de uma equipe também. Atualmente não estou apenas assessorando o juiz agora. Tá bom. E o Cid Marques, é óbvio, dando aula, mas o papel, a importância do papel da escola? Eu acho que a importância do estudo hoje, ele assim, faz com que as pessoas tenham a oportunidade de mudar a sua própria vida. Né? Você pode sair de uma pessoa que não tem uma experiência, mas tem um conhecimento, ele consiga provar esse conhecimento através de uma prova, que é o que acontece, o concurso público é isso, é uma prova de conhecimento. Nem sempre, né? Porque às vezes é pegadinha, né? Essas coisas de prova tal, então, mas na prova de conhecimento ele consegue mudar a própria vida. E a função de quem prepara as pessoas é exatamente essa. Falou, olha, se você seguir esse caminho, você consegue ter algum resultado. Se você não seguir, você provavelmente vai
ser derrubado num processo seletivo por você não conseguir cumprir. Eu, às vezes, brinco, né, com os meus alunos, falo, olha, uma prova, por exemplo, dos tribunais, geralmente são 100, 120 questões, né, mais ou menos para você fazer em 4 horas e meia. Aí eu faço uma pergunta simples e objetiva para eles. Como que você divide sua prova? Qual a sua estratégia de prova? Aí eles ficam, sei lá, eu pego da primeira questão e vou fazendo até a última. Eu falo, bom, já está errado por si só, porque você tem que entender que existem momentos da sua prova. Qual que é o melhor momento da sua prova? É o momento que ninguém pode levantar para ir no banheiro, o momento que ninguém pode sair para ir embora, ninguém está com fome, ninguém está com sede, ninguém está cansado, que é a primeira hora de prova, né? Então, o que você deve fazer? Ter uma estratégia para responder as perguntas mais rápidas no começo da prova. Aquelas que você efetivamente sabe, que você se lembra que você estudou, que o professor deu a dica. E aí você consegue fazer metade da sua prova na primeira hora. E aí você tem mais 3 horas para lutar com o restante. E quem não desenha essa estratégia acaba sucumbindo à sua própria forma de fazer. Eu já tive candidatos, alunos meus, que eram assim para ser top 10 de um concurso e não foi aprovado, porque ele se desafiou a uma determinada matéria, como por exemplo raciocínio lógico, que não é para qualquer um, uma matéria como essa, e tem em todas as provas praticamente, e o cara ficou 1h30 para resolver 5 questões de raciocínio lógico e não teve tempo de resolver o resto da prova e acabou sendo reprovado. Então, o desenho da estratégia de prova parte de quem? Do professor, da escola, da instituição que está ajudando ele a ser aprovado. E às vezes não é só o conhecimento, é você se dedicar a isso, né? Lembro que no último concurso, na prova oral da Polícia Civil, era num domingo, 10h30 da noite, e eu estava dando aula para o aluno que eu fazia a prova na segunda-feira de manhã. Ele foi aprovado, ele passou a noite inteira chorando, veio aqui me trazer bolo, sabe? Às vezes a gente não trabalha para isso, mas a satisfação pessoal da gente ter contribuído para que aquilo seja efetivado, né? Isso daí não tem preço, cara. Eu mesmo sou aluno, né? Inclusive, só fazendo um corte aqui, eu sou aluno e eu vejo assim os professores, né? Nós temos que preparar vocês para a maldade do examinador. Porque o examinador é maldoso, né? Ele traz aquelas pegadinhas todas intrínsecas ali. Então, evidentemente que as estratégias, né, que você falou, realmente são fundamentais. Eu, particularmente, aplico. Hoje, como aluno que sou agora, voltando às aulas, né, me preparando e fazendo algumas provas, são estratégias essenciais, porque você aprende a matéria, você estuda e aprende. Mas você tem que se preparar para a maldade do examinador e traçar estratégias que realmente tragam o resultado efetivo, porque a concorrência é altíssima. Tá certo. Então, a gente vai pedir agora as mensagens finais, no sentido de vocês ficarem à vontade para falar o que querem, mas eu vou fazer, né, uma piadinha com o Ricardo, que não tem jeito. Olha para a câmera lá, dá sua mensagem final e tenta fazer o povo te olhar com bons olhos. Pois é um prazer, Ricardo, estar aqui, né, tendo essa oportunidade, falar um pouquinho sobre o serviço público, essa parte concursos também, um tema muito importante. Fiquei muito satisfeito de estar aqui, né, dispondo um pouco daquilo que eu conheço, evidentemente. Nós sempre estamos aprendendo alguma coisa, né? Mas uma coisa é certa, que a gente procura passar essa mensagem a todos, né, para que vejam o serviço público, vejam as necessidades também dos servidores, que eles têm muitas necessidades e eles são muito cobrados, eles são muito exigidos, ao contrário daquilo que se pensa, talvez, né, aquilo que a população talvez pense, né? Não, eles são muito cobrados, são muito exigidos, nós temos metas constantes. Então, tentem ver um pouquinho mais com carinho o lado dos servidores também. Tirando, evidentemente, uma situação ou outra, né, que seja grave, mas procure ver também o lado do servidor. Pode ter certeza que a grande maioria deles estão sempre dedicados, procurando fazer o seu melhor e são muito cobrados, são muito exigidos por isso. Obrigado, Ricardo. E o Cid, agora? Também agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com o colega Ricardo, o nosso mestre de cerimônia aqui, o Ricardo Veras também. É importante a gente falar sobre esse assunto porque a gente desmistifica a caracterização do servidor público, né? Acho que quanto mais a gente falar sobre isso,
sempre vai ser melhor para o país, para as carreiras públicas, para as pessoas acreditarem que isso é uma verdade, que você pode trabalhar efetivamente, você pode seguir uma carreira, você pode crescer, você pode fazer carreira dentro do serviço público e pode ter a estabilidade tão sonhada por todo mundo, né? Mas para isso você tem que se dedicar, você tem que acreditar em você mesmo, você tem que acreditar nas pessoas que estão te ajudando e estudar aquela carreira, não simplesmente olhar para aquilo e falar, ah, eu gostaria de. Não é só isso, você tem que estudar a carreira, o que eles fazem, como eles fazem, por que eles fazem, escutar quem trabalha lá dentro, porque efetivamente quando você estiver lá, a coisa vai funcionar e você vai ter prazer em estar lá. Acho que isso é a mensagem final, cara. Eu quero agradecer então ao Luciano, que está ali por trás das câmeras, cuidando de tudo, a presença do Ricardo Rodrigues, do Cid Marques. Tenho certeza que foi muito esclarecedor e teve momentos de descontração também. Agradecido mais uma vez a Bia Azul e a EDESP. E a gente se vê num próximo VPROcast, que é com o Ricardo mesmo, falando de turismo. Abraço!